Durante séculos, existiu uma bebida feita de pão velho e água que fazia algo que muita bebida moderna tenta vender como luxo. Ela era barata, simples, viva, e estava em quase todas as cozinhas. Não era cerveja artesanal, não era kombucha de boutique, não era uma garrafa cara da prateleira saudável do supermercado. Era kvass, uma bebida fermentada de pão de centeio, água, um pouco de açúcar e tempo. Só isso. Bem-vindo ao Vault Escondido. 4 ingredientes. Um pote limpo. Um pano por cima. E em poucos dias, você tinha uma bebida levemente ácida, naturalmente gaseificada, refrescante, com fermentação viva e um teor alcoólico tão baixo que ficava muito mais perto de um alimento do que de uma bebida alcoólica. Mas então aconteceu algo estranho. O conhecimento desapareceu. E o que entrou no lugar dele hoje custa 15, 20, às vezes 30 vezes mais. Pegue um pedaço grande de pão de centeio amanhecido. Pode estar duro, pode estar seco, pode ser aquele pão que você quase jogaria fora. Perfeito. Corte em fatias grossas, coloque no forno e asse até a casca ficar bem escura, quase queimada. É nesse ponto que nasce o sabor profundo, tostado, ácido, maltado, com aquele cheiro de pão antigo que parece comida de inverno. Depois, quebre o pão em pedaços e coloque tudo em um balde limpo ou em um pote grande de vidro. Não precisa de laboratório. Não precisa de equipamento caro. Só limpeza básica e bom senso. Despeje água morna por cima. Deixe o pão descansar por cerca de 12 horas. No começo nada parece acontecer, isso é normal. Depois da infusão, misture açúcar. O açúcar branco funciona. Açúcar mascavo ou de beterraba dá um sabor mais forte. Se quiser, adicione um punhado de uvas passas para trazer uma nota frutada. Agora entra o único ingrediente comprado especialmente: uma pequena quantidade de fermento biológico, do tipo usado para fazer pão. Não é um pacote inteiro. É só uma pitada generosa. Misture, cubra com um pano limpo ou uma tampa frouxa e deixe sobre a bancada por aproximadamente 48 horas. Então a cozinha começa a mudar. Você vê bolhas, sente um aroma ácido. Talvez apareça uma espuma leve. O líquido deixa de ser apenas água com pão e se torna algo vivo. Depois, basta retirar os pedaços de pão, coar o líquido e colocar em garrafas resistentes. Leve à geladeira por mais um dia para desenvolver uma gaseificação suave. Abra com cuidado, porque fermentação produz pressão. E pronto. Você acabou de fazer uma bebida probiótica tradicional, usando pão velho, água, açúcar e fermento. O tipo de coisa que uma indústria inteira preferiria vender para você em garrafas pequenas, com rótulo bonito e preço alto. Mas kvass não nasceu como produto de luxo. Ele nasceu como inteligência doméstica. Em muitas regiões da Europa Oriental, kvass era tão comum quanto pão na mesa. Não era visto como remédio alternativo, nem como moda saudável. Era uma bebida do dia a dia, um jeito de transformar sobras em nutrição, um jeito de preservar sabor, um jeito de criar acidez, gás e frescor antes da refrigeração moderna dominar a cozinha. O princípio é antigo. Quando grãos, água e micro-organismos entram em contato sob as condições certas, a fermentação começa. Bactérias lácticas produzem ácido láctico, leveduras produzem dióxido de carbono e pequenas quantidades de álcool. O resultado é uma bebida levemente azeda, viva, aromática e naturalmente espumante. E é aqui que a história fica interessante. Porque o kvass fazia, com pão velho, algo que hoje é vendido como tecnologia nutricional. Ele carregava micro-organismos vivos. Tinha acidez natural. Tinha compostos vindos do centeio. Tinha uma presença discreta de vitaminas do complexo B, ligadas ao grão e ao processo fermentativo. Não era mágica, era bioquímica simples. Mas bioquímica simples não cria monopólio. O que qualquer família consegue fazer em casa não precisa de fábrica. E o que não precisa de fábrica é difícil de transformar em dependência. Por isso, a verdadeira ameaça do kvass nunca foi ser perigoso. A ameaça era ser fácil demais. Pense nisso.
Uma garrafa moderna de bebida probiótica pode custar caro porque ela vende uma promessa: saúde intestinal, culturas vivas, tradição, bem-estar, pureza. O marketing usa palavras científicas, embalagens limpas, cores naturais e histórias sobre equilíbrio. Mas a lógica por trás é muito mais antiga. Fermentação. Açúcar sendo convertido. Ácidos sendo formados. Micro-organismos vivos alterando sabor, pH e aroma. O Kvass fazia isso antes de existir prateleira gourmet. E fazia com sobras. Essa é a parte que incomoda. Um pedaço de pão seco que seria lixo vira bebida. Um pouco de açúcar vira alimento para a fermentação. Um pote na bancada vira uma pequena fábrica biológica. O tempo faz o resto. Não há assinatura mensal, não há cápsula, não há segredo patenteado, só conhecimento. Mas no século XX, especialmente nos Estados Unidos, bebidas fermentadas caseiras começaram a entrar em uma zona complicada. Durante a Lei Seca, a definição legal de bebida intoxicante podia alcançar qualquer líquido fermentado que ultrapassasse um limite muito baixo de álcool. O objetivo era combater cerveja, vinho e destilados. Mas a rede pegava muito mais coisa. E o Kvass ficou vulnerável. Não porque fosse uma bebida forte, não era. Mas porque, dependendo do tempo de fermentação, da temperatura e da quantidade de açúcar, podia passar da linha legal. Uma bebida feita de pão e água podia ser tratada com a mesma desconfiança de algo muito mais alcoólico. A lei não tinha sensibilidade culinária. Ela tinha número, e quando a lei transforma um número em fronteira, a cozinha vira risco. Esse é o tipo de detalhe que muda hábitos sem parecer uma proibição direta. Ninguém precisa apagar uma tradição com fogo. Basta tornar sua venda difícil, sua produção confusa e sua classificação incerta. Com o tempo, o consumidor esquece. A criança cresce sem ver aquilo em casa. O mercado ocupa o espaço vazio. E décadas depois, a mesma função volta. Só que mais cara, engarrafada, pasteurizada, rotulada e vendida como inovação. Eles não enterraram porque falhou. Enterraram porque funcionava bem demais. Hoje, o mercado de probióticos vale dezenas de bilhões de dólares. Bebidas fermentadas aparecem em lojas naturais, cafés urbanos, mercados premium e aplicativos de entrega. Kombucha, kefir, iogurtes especiais, shots digestivos, refrigerantes funcionais. Tudo promete o que culturas tradicionais já conheciam. Alimentos vivos podem transformar sabor, digestão, conservação e rotina. Mas existe uma diferença enorme entre uma tradição viva e um produto reembalado. O produto precisa de margem. A tradição precisa de memória. E memória é perigosa para uma indústria baseada em vender de volta aquilo que você esqueceu que sabia fazer. Isso não significa que todo produto moderno seja ruim. Pasteurização pode aumentar segurança e estabilidade. Embalagens podem ajudar distribuição. Processos industriais podem padronizar sabor, mas também podem matar o que tornava a bebida viva. Alguns Kvass comerciais modernos são feitos com concentrado de malte, gás adicionado e tratamento térmico. Podem ter gosto agradável, podem ser práticos, mas não são a mesma coisa que um fermentado cru, vivo, feito lentamente na cozinha. É a diferença entre uma fotografia do fogo e o fogo real. Parecida à distância, completamente diferente de perto. O Kvass tradicional tem imperfeição. Um lote fica mais ácido, outro fica mais doce, um ganha mais gás, outro precisa de mais um dia. O sabor muda com o pão, com a temperatura, com o tempo, com o recipiente. Isso assusta a indústria, mas ensina a pessoa. Porque quando você fermenta algo em casa, você não está apenas seguindo uma receita. Você está aprendendo a observar. Cheiro, bolhas, pressão, acidez, tempo. Você começa a entender que comida não nasce pronta em embalagem. Ela é processo. Ela muda. Ela vive. E talvez seja isso que tenha sido apagado de verdade. Não apenas uma bebida, mas a confiança de que pessoas comuns conseguem produzir coisas extraordinárias com materiais simples.
Uma garrafa de kvass caseiro não parece revolucionária. Parece humilde, marrom, turva, um pouco estranha. Mas dentro dela existe uma ideia poderosa. Nem toda solução precisa ser comprada. Algumas só precisam ser lembradas. É por isso que essa bebida importa agora. Porque vivemos numa época em que tudo virou produto. Sono virou produto. Respiração virou produto. Água virou produto. Bactérias benéficas viraram produto. Até tradições familiares foram transformadas em marcas. E no meio disso, uma receita de pão velho e água soa quase absurda. Boa demais para ser real. Barata demais para ser respeitada. Simples demais para ser vendida. Mas simples não significa fraca. O fogo é simples, o sal é simples, a fermentação é simples. E ainda assim, essas três coisas moldaram civilizações inteiras. Então aqui está o desafio. Neste fim de semana, faça kvass. Não como truque, não como tendência. Faça para provar uma coisa para si mesmo. Pegue pão de centeio velho. Torre até escurecer. Cubra com água morna. Espere. Adicione açúcar, algumas uvas passas se quiser, e uma pequena quantidade de fermento biológico. Deixe fermentar. Coe. Engarrafe. Refrigere. Abra com cuidado. Se o cheiro ficar podre, mofado ou desagradável, descarte. Use recipientes limpos. Não feche garrafas frágeis sob pressão. Fermentação é simples, mas deve ser respeitada. Quando estiver pronto, sirva gelado. O primeiro gole talvez surpreenda. Não é refrigerante, não é cerveja, não é suco. É algo mais antigo. Ácido, leve, terroso, vivo. Um sabor que parece ter vindo de uma cozinha antes das cozinhas esquecerem como fermentar. E quando você perceber que tudo isso veio de pão que iria para o lixo, vai entender por que esse conhecimento não precisava desaparecer. Ele só precisava ser tirado da sua rotina. Grandes empresas chamaram isso de obsoleto. Mas cada garrafa cara de bebida probiótica no supermercado prova o contrário. A necessidade nunca desapareceu. Só foi reembalada com margem de lucro. Ninguém pode impedir você de fermentar pão e água. Neste fim de semana, você pode recuperar uma parte do que foi esquecido. A escolha é sua. Se você chegou até aqui, agora entende mais sobre essa bebida do que a maioria das pessoas jamais vai entender. Inscreva-se e compartilhe com alguém que merece conhecer a verdade por trás do kvass.